De volta aqui, vamos começar o segundo bloco. Deixa eu convidar o tio Vanderlei. Prontinho. Gente, eu espero de coração que vocês estejam gostando desse papo. De repente, para algumas pessoas fica um pouco complicado de entender, são assuntos muito internos para quem é de Fá. Só que a importância é a gente poder registrar isso, a gente poder deixar toda essa história bem registradinha para que no futuro, daqui a 50, 100 anos, as pessoas que cultuarem Ifá, as pessoas que quiserem investigar sobre Ifá, as pessoas que quiserem escrever sobre a história de Ifá, tenham acesso a isso, a essas conversas, a esse papo gostoso, a toda essa integração de babalaôs aqui do Brasil, da galera da antiga, da galera que foi responsável por trazer Ifá para cá. Não sei se para vocês está dando tudo certo aí, do lado de vocês. Eu estou ouvindo o Vanderlei perfeitamente. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Deixa eu até desativar aqui os comentários mais uma vez. Ele tentou entrar, não conseguiu. Vamos tentar de novo. Pronto, convite feito. Assim que ele entrar, eu já desativo os comentários. Podem comentar. Aí, olha ele aí de novo. Boruboia! Boruboy você. Voltamos. É, cara, primeiro, muito obrigado por essas histórias. Muito obrigado por tudo isso que a gente está conversando, porque muitas coisas que você está falando aqui eu não fazia ideia. E essa é a graça, é isso que a gente quer trazer para essa série de lives que a gente vai fazer sobre histórias de Ifá. Agora vamos continuar o papo que a gente estava? Um papo bom sobre essa entidade, sobre essa deidade chamada Olof. Eu não sei se eu vou ter oportunidade de conversar com isso com outras pessoas, com outro Abalaôs, porque eu não sei, eu de fato não presto atenção em quem é Homo e quem não é Homo, mas eu queria trazer um pouco do que a gente enxergava isso lá atrás, né? O quanto era longe pra gente Odum, Olof. Pra mim era uma coisa que eu nunca ia atingir. Pra mim, sinceramente, é uma coisa assim, cara, eu não sei, eu sou babalaô, eu tenho isso, tenho aquilo, vou lutar pra ter tudo isso, mas Olof em Odum é tanta responsabilidade, é tanta entrega que você tem que ter, você já é uma coisa que assim, quando você pega o Olof, você literalmente você vive pro sacerdócio e eu não conseguia imaginar isso na minha vida. Eu sabia que em algum momento isso ia me tocar pelo meu Odum, porque Irekentelu nasceu a judicação de Olof. Eu aprendi muito sobre Olof estudando meu Odu, e os caminhos de meu Odu, que fala muito sobre Odum, tem um enredo muito grande com Olof. Mas para mim era uma coisa muito longínqua, muito distante. E peguei Olof com 23 anos de Babalaô. 23 anos Sim. depois foi que eu me Excelente. senti à vontade. Eu vou te falar, não me sentia responsável, não. Responsável, não. Mas eu me senti à vontade. Até porque eu queria fazer as coisas de uma maneira correta. Eu acho que, pelo meu Odu, né, o código ético do meu Odu por mais poderoso que você seja, respeite sempre os mais novos e os mais velhos. Então eu acho que o respeito, para mim, é uma coisa primordial. Acho que para todo mundo tem que ser, mas Primordial. no meu Odu é uma coisa muito grande. E estudando e entendendo a tradição como ela tem que ser, eu entendi que para você iniciar um novo Abalaô, da maneira correta, né? Não é a maneira como todo mundo faz, porque nem todo mundo tem acesso ao Odu. Mas da maneira correta, você para iniciar uma pessoa, para você poder parir uma pessoa, o legal, a maneira correta de se fazer isso, você tendo o seu Odu. Você se iniciando em Olof, você tendo esse poder, aí sim você poderia. Então, ano passado eu levei meu primeiro afilhado para Cuba, o Dudu, veio com o Shenilobe, não sei se você tá me ouvindo, que tá meio travadinho aí. E aí foi quando eu... Opa, desconectou. Deixa eu convidar meu irmão novamente.
convite feito. Aqueles probleminhas de internet básicos que a gente já conhece. Marcar uns segundinhos para ver se ele consegue entrar de novo. E, gente, eu quero agradecer. Quero agradecer muito a todo mundo que está aqui assistindo, torcendo pela gente, torcendo por esse projeto, mandando coraçãozinho, que eu tô aqui vendo coraçãozinho explodindo o tempo todo. Obrigado. Obrigado. A intenção desse projeto é poder compartilhar com todo mundo essa história tão bonita, tão bonita e tão gostosa que é essa caminhada até você chegar em Ifá, que não é fácil, é bem difícil e a gente está resgatando pouquinho a pouquinho essas pessoas tão importantes para Ifá, que é essa galera que trouxe Ifá para cá, essa galera que se desdobrou, como vocês viram aí no... Opa, ele não está conseguindo entrar. Só um segundinho. Vamos tentar novamente. Pronto. Mandei mais uma solicitação. Então, como eu estava dizendo, obrigado. Como vocês viram... Opa! Boruboia! Descarregou. Agora sim. Agora sim. Pronto. Então, como eu estava te dizendo, né, como eu estava falando no bloco anterior, na parte que a gente começou, né, novamente, para mim era muito distante. Para mim era muito, muito distante Odum, Olof. Diga. Seu pai era a referência. Sim. Ele não tinha. Boru. Então é uma coisa que... Se o cara que era referência não tinha, como é que a gente vai conseguir colocar isso como meta, como uma coisa a ser atingida? Era muito difícil. Era muito difícil tudo por tudo, porque poucas pessoas tinham Olof em Cuba. Sim. Poucas pessoas. Sim. Até por isso. É até isso que eu estava tentando entrar nessa parte que é importante dizer, o quanto é difícil isso também em Cuba. Em outros lugares, não é todo mundo que é homo-odo. Então, quando eu tentei, na própria África, quando eu fui para Cuba agora em dezembro para levar meu primeiro afilhado, eu fui na intenção de resolver a parte de Olof do meu pai. Porque quando meu pai faleceu, ninguém tinha Olof ainda. Pelo menos que eu saiba, não, o Pedro Ochebara, não sei se você conhece o Pedro Ochebara, é um cubano que também se radicou aqui no Brasil, chegou depois do meu pai, mas foi um cara muito importante para o crescimento de Ifá aqui, muito importante, um cara que tem muito conhecimento. Ele e meu pai tinham. Então, quando meu pai faleceu, ninguém sabia o que fazer, porque todo mundo sabia que tinha cerimonial de adjudicação de Olof, no xixê do meu pai foi perguntado, o Olof ficou para mim, meio claro por ser filho dele e Ireton Telu, mas isso foi perguntado no Axexê e ficou para mim. E ninguém sabia fazer esse cerimonial. Ninguém sabia fazer. Então eu guardei, né? Foi uma coisa que eu guardei durante 8 anos. Eu guardei durante 8 anos, muito bem guardadinho, muito bem escondidinho, para fazer o cerimonial correto, certo, na hora certa, e foi lindo. Foi lindo. Me fala um pouco dessa parte, desse imaginário que a gente tinha de Olof nessa época, tio. E você também recebeu do seu tio, né? Sim. Faleceu nos Estados Unidos. Sim. Ele da em vida falou que tinha feito o jogo e tinha ficado para você. Sim. Quando o meu tio, que é uma pessoa muito importante para mim, e nem todo mundo sabe disso, mas é muito importante também pro Ifá do Brasil. Por quê? Se meu pai fez Ifá, foi por conta do meu tio. Essa é uma história que pouca gente sabe, mas foi o meu tio que foi a pessoa... primeiro abalaô da minha família foi meu tio José Martins Ocanacunha. Foi ele que começou, foi ele que fez o primeiro Ifá, ele que pagou o Ifá do meu avô, e depois foi ele que pagou o Ifá do meu pai. Então, para mim, ele é um cara muito importante, não é à toa que ele é a primeira pessoa que eu mojubo, né? Quando eu estou mojubando, o primeiro Egum que eu mojubo é o meu tio, que ele que abriu as portas de Ifá para minha família, que já era de santo, mas as portas de Ifá quem abriu foi o meu tio. E pode falar, continua. Sim, aí ele tinha me falado que o irmão tinha falecido e tinha ficado para você. E tinha que fazer uma cerimônia para você receber, era pequeno. Mas o que eu ia perguntar é o seguinte: você falou que o primeiro Ifá seu foi agora em dezembro? Foi.
Foi agora em dezembro. Eu, depois que meu pai faleceu, eu dei uma desconectada. Eu acho que é um processo meio natural, assim. Eu tinha que viver um pouco do meu luto. É legal te contar essa história porque a gente não se fala há muito tempo, né? Aliás, a gente se Muito tempo. falou tem exatamente um ano que eu vou contar essa história aqui, da história do seu afilhado que eu encontrei na rua, lembra disso? Gimaldo, que é Eu encontrei policial. seu afilhado policial, a gente teve um pequeno problema que virou depois uma amizade. Eu ouvi o Idefat, daqui a pouco eu chego nessa história. Mas é bom a gente conversar sobre isso para você entender um pouco de como estão as coisas aqui, né? Eu dei uma afastada, eu fiquei 6 anos quieto dentro da minha casa, cultuando Ifá só para mim, construindo um povo de Ifá para mim. As pessoas, cada um tomou o seu caminho, cada um tomou as rédeas do seu destino. Foi um baque para todo mundo quando meu pai morreu. Os afilhados dele ficaram desolados, perdidos, mas todos eram homens formados e tinham a capacidade própria de se guiar. E cada um tomou o seu caminho. E eu, como bom Eritantelu, como bom Ibim, me enfiei dentro da minha casca e fiquei, Isso. entre aspas, agora o áudio melhorou pra caramba. E ficou entre aspas, fiquei entre aspas ali quietinho, meditando em casa. E Sim. eu Um ganhei tempo para você, um né? tempo para Um mim. tempo para Eu você. ganhei, eu digo que eu ganhei 6 anos sabáticos, porque eu trabalho Fá desde que eu me entendo por pessoa, aqui em casa. É uma casa religiosa, eu cresci numa casa religiosa, sempre teve Fá. Não teve um Sim. dia na minha casa que eu não abrisse a porta do meu quarto e tivesse alguém tomando um bori ou fazendo um ebó. Então, para Um mim foi Ossodê, um Ossodê. Não, se odeia, então nem se fala. nem se Então, fala. para mim foi bom. Foi bom eu poder me reconectar comigo mesmo, né? Com o Rafael e me entender como pessoa nesse mundo sem meu pai, né? Porque meu pai era tudo para Sim. mim, meu amigo, meu irmão, meu padrinho também, literalmente meu padrinho, foi ele que me ensinou tudo. Então, depois de 6 anos, eu comecei a atender de novo em casa, a receber algumas Rever, né? pessoas, a rever, aí a começar a entender o que eu tinha que fazer. E aí as coisas começaram a caminhar, começaram a caminhar, começaram a caminhar. Eu fiquei esses 6 anos sem fazer nenhum barco de Fá. E então uma pessoa precisou, meu afilhado Dudu, ele precisou, se sentiu com vontade de se iniciar em Fá. E ele veio com o Trupo daquilo. Olha olha a rabuda que meu afilhado me botou. Porque, para quem não sabe, o Trupo Adaquino é um Odum muito complicado, é um Odum Complexo que demais. complexo demais, é o Odum que explica o porquê que todo mundo tem que passar pela Terra de Santo antes de fazer Ifá. Que fique claro isso aqui, que bom. Tem um ebó de outro pó daquilo que é uma feitura. Sim, É na beira do rio, com a japá, com navalha, com tesoura, com isso, com aquilo. E aí já tá falando. já tá falando, exatamente. Então, é um Odum que ali literalmente me obrigou a continuar Ifá. Eu tava ali feliz pela pessoa que estava se iniciando, feliz por voltar. Recebi o convite do meu irmão Robinho para poder fazer esse Fá na casa dele. Cheguei lá e tomei Sim. esse baque. E também não demorou muito para eu entender qual era o caminho que eu tinha que trilhar. Dali, eu não podia deixar o meu afilhado vivendo o resto de uma vida como outro pão daquilo. Então, Verdade. dali, como bom, acho que todo Já que existe padrinho. essa possibilidade, né? Já que existe Então essa vamos embora. possibilidade, Então vamos embora. vamos correr. Dali foram 1 ano e meio, 2 aninhos, até ele poder lavar os seus orixás. Ele é filho de Oxalá, filho de Obatalá, com Oiá. Ainda bem, ainda E bem. daí a gente foi a Cuba. E aí eu fiz praticamente, resolvi toda a minha vida espiritual que estava ali faltando. Eu levei os Olófins do meu pai para poder adjudicar. Adjudiquei, foi lindo, acho que foi o cerimonial mais lindo que eu já participei em toda a minha vida. E depois, logo depois, eu já fiz o meu juramento de Odum, de Olófin, Jogo, para sim, depois o meu Omodo. afilhado nascer do meu Odum, ser parido pelo meu Olófin. E foi incrível, foi incrível. Que responsabilidade que é? Que responsabilidade que é? Então vamos voltar um pouquinho e falar do seu Olófin, do seu Odum. Conta pra gente. Foi uma cerimônia. Aí eu cheguei em Cuba, né? Sim, Aí os três ebós que se faz antes. Aí o filho do Pedrito não, meu padrinho Beto Poderoso.
foi que fez o ebó em mim. Aí eu passei mal o dia inteiro. E aí eu falei, ô André, amanhã quem vai fazer o segundo ebó é você. Que eu ia chegar primeiro. Sim. Não, padrinho, você é meu jubano. Não interessa, eu quero você. Aí fez, aí tudo bem. Pra mim, Ifá foi maravilhoso. Eu falei pro teu pai que não tinha dinheiro para pagar essa Ifá. Seu padrinho, meu jubona Nelson, dizia que o melhor dinheiro que um homem gasta na vida dele é fazendo Ifá. Boru. Boru, boi, Eu não bochecha. sei se você lembra dele falando isso. Ele falava sempre. Ele falava sempre, sempre. Isso era uma frase Mas dele. não sei se você lembra, você era pequenininho quando eu recebi Oro. Eu e Zé Roberto, Zero. E aí, o que que acontece? Você lembra o medo que você ficou? Para mim foi Lógico. a cerimônia mais difícil, mas para mim a mais bonita foi Oló. Sabe quando você fecha um ciclo? Sim. Você nasce, cresce, envelhece e morre. Na cerimônia de Olof, estava o Jobalaôs, daqui a pouco foi um indo embora, outro indo embora, e só começou a chegar senhores de idade. Uma folha, que eu sempre falo dessa folha, lá em Cuba, que é uma folha que eu não sei o nome, ela parece arruda, mas ela tem um perfume fantástico. Quando você quina essa folha, ela fica amarela. Foi uma das folhas que entrou na cerimônia de Oló. Então, para mim, não tem explicação. Ifá é aquela grandiosidade, Oro é aquele medo, aquela coisa física, Sim, muito que eu perdi físico. um dente. Lembra que eu perdi um dente? Caraca, eu não lembrava Tu disso. não lembra de perder um E dente não foi lá. um dente de trás, não. Foi um dente da frente. Não, foi um dente do lado. Foi daqui? O Caraca. medo, né? Você vai mordendo, mordendo e mordendo, e os espíritos vão chegando e você com medo. E aquele Você não sabe o frio, que vai acontecer. e aquele frio que bate, aquele vento doido que bate. Sim, senhor. Exatamente. Aí o que aconteceu? Foi impactante essa cerimônia de Oro. Mais Olof. Fantástico, fantástico, fantástico. Não Fantástico. tem nada igual. Não tem nada igual. Fantástico. Todo babalaô que Fantástico. possível tiver a orientação de Ifá de receber essa espiritualidade, não deixe por menos. Inclusive na cerimônia do nosso instituto, né? O que é feito para a gente é uma coisa É fantástica, completamente fora do comum. diferente, é fantástico Diferente. e é Exatamente. completamente diferenciado. Você é Você totalmente se sente diferenciado. completo. Sim, você é Você se diferenciado. sente completo. Você é Você se tratado sente como um rei. completo. Você é tratado como o rei que você Exatamente. é, exatamente por você ser o Olu Omoodo. E isso que você falou de começar a chegar velhos, eu também vi isso em Cuba, porque Ó, o Bacolabá, né? o Bacolobá Olofin, Ó, o Baquinhobá, o Bacolobá. O Baquiniobá é a pessoa que te entrega o Olofin. É o seu padrinho de Olofin, o seu de Olof, Baquiniobá. Oberosso. E Boiroso, O rei grande Oberosso. O rei que transforma outro rei, né? Boro, Que coroa e o que outro coroa rei. outro rei. Outro E rei. lá foi engraçado porque eu cheguei, só deu tempo de dar um passeiozinho rapidinho, eu já tinha feito todos os meus ebós aqui no Rio. Sim, sim, sim. Eu fiz tudo, já deixei tudo pronto. E eu fiz os dois cerimoniais. Eu fiz a adjudicação de Olofin e fiz o De meu. receber o... E depois eu recebi, né? Tudo ali no mesmo pacote, digamos assim. E foi engraçado, porque eu esperava que tivesse uma galera, né? Eu esperava que tivesse uma galera. Não, não, não. E, cara, tinha A cinco. casa tá cheia, daqui a pouco vai Começa a esvaziando esvaziar, e esvaziar, os senhores esvaziar. E só entra cabelo branco. tinha só cabelo branco. Tinha, se não me engano, tinha 5 pessoas. Cinco ou 6 pessoas, eu não sei te precisar agora. E eram, cara, pessoas de muita sabedoria, de muito conhecimento. E a única pessoa que eu conhecia mesmo era o meu irmão Robinho, que estava lá, ainda bem que ele estava lá, porque os caras têm aquela maneira, né, bruta de lidar com o Ifá, e vambora, e é isso, toma isso, faz aquilo. E ali o Robinho foi um cara que foi me indicando, cara, agora faz isso, faz aquilo, de uma maneira um pouco mais suave, que é o nosso jeito de lidar com o Ifá aqui, que é diferente dos cubanos, que são mais brutos, né? Isso. E Mais muito lindo. incisivos, né? Mais incisivos, né? Mais incisivos, mais incisivos. Eles não querem que você erre. Então eles estão Não, dizendo que aquilo ali é uma coisa muito séria e que muito você não séria, pode errar. muito importante. E às vezes eu acho que falta um pouco disso na gente aqui. Eu acho que falta um pouco disso na gente aqui, para a gente poder deixar as coisas mais claras, deixar as coisas mais corretas. Falta um pouco dessa maneira incisiva do cubano.
A gente pode criticar o quanto for, mas Ifá cresceu lá. Ifá se desenvolveu Sim, lá. Então, esse meio, essa maneira como eles lidaram com o Ifá, eu acho que a gente tem que se inspirar um pouco nisso. E aí, deixa eu voltar um pouquinho, num detalhe que eu falei com você, mas estava acabando. Você tem no seu caderno, eu quero ver esse caderno, por quê? O Ioyi, ou Dileque, sim. ele tinha 1 ano de Ifá, né? Quando a gente fez Ifá. Era um garoto, né? Um cara, um adulto, jovem. E o Ioyi, depois ele virou o braço direito do Pedrito. Ele era o cara que comandava todos os Ah, cerimoniais do Pedrito. De repente, agora você está lembrando exatamente quem é. sim. Ele era o braço Eu direito lembro do de um, Pedrito. eu lembro de um filho do Pedrito, filho carnal, que era Sim, Jeleguá. sim. Ele tem Parece que mora dois. nos Estados Unidos, né? Ele tem Sim. dois. Era Orwani Shidi. O Rony Nishidi. Orwani Shidi, não era? Orwani Shidi. O Rony Nishidi. E agora Isso. ele tem outro filho, que é filho de Odudua. É porque esse era filho de Jeleguá Sim, e esse outro é de Odudu, né? de Sim, sim. Odudua, que é o cara que continuou levando as coisas no comando Yuyoi, né? O Dileke. O Yoi ficou no lugar do Pedrito. E aí, eu vou te contar um fato engraçado. Eu cheguei em Cuba, né? Eu sabia que eu ia pegar Ifá com o Yoi, mas eu não lembrava da Olof, figura Olof, dele. Olof, 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 Olof. isso, perdão, Olof com o Yoi, mas eu não lembrava dessa figura, né? Eu não lembrava dele. E ele estava presente no nosso Ifá. Então eu fui na casa dele, à noite, aquelas ruas escuras cubanas, com aqueles carros antigos, você não enxerga Antigos. nada. Aí você entra numa vila com um monte de casas e um monte de mini apartamentos, assim. E a gente encostou numa porta que tinha o Mariô. Aí eu falei, cara, é aqui a casa do cara, É né? aqui. É aqui. E aí batemos, ele abriu a porta e aí foi. A primeira coisa que eu enxerguei foi ele, e a primeira coisa que ele enxergou foi a mim. E aí eu olhei pra ele e eu consegui lembrar dele, cara. Eu consegui lembrar dele no nosso Ifá. Óbvio, com uma imagem muito mais nova, Diferente. sem barriga, babalaô cubano, tem que ter barriga, né? Tem Senão que ter não barriga, né? pode. Sem Isso aí barriga, faz, isso aí mas foi faz. muito engraçado como eu olhei pra ele e ele me reconheceu. Ele falou: Você é o filho do Rafael? Ele, caraca, eu tava no seu Ifá e tudo mais. E olha isso que você falou de você nasce, cresce, depois você morre, você. Olha como eu dei a volta no mundo, meu pai faleceu, eu tive o meu tempo sabático, voltei para Ifá, e quando eu chego a Cuba para fazer Ifá, para receber Olofim, eu recebo logo com um cara que era Auosito no meu Ifá. Olha que No seu bizarro. Ifá. Olha que bizarro, olha que bizarro. Exato. E aí eu quero saber agora, tio, um pouco mais de você, como é que você tá agora, como é que tá a sua vida, como é que tá o seu EBE, como é que estão os seus planos, como é que tá Ifá para você? Ifá é tudo. Na hora que você lembrar de mim, eu tô fazendo alguma coisa. Aham. Tô socando. Ou socando. Você lembra quando eu disse assim? Você ficou muito preocupado quando eu fiz Ifá, porque na nossa tradição o babalaô não joga búzio, né? Sim, Na Nigéria joga, mas na nossa tradição a gente não não joga. joga. Aí o que que acontece? Eu falei, ó, daqui a. Que dia que eu vou. Babalaô? Hoje ainda, então, eu tô desempregado. Você queria que eu fosse morar na tua casa, É sério, não porque lembro eu ia disso. ficar desempregado. Você não lembra disso, né? É muito pequeno, Você muito pequeno. chegou. Você, quando você tinha. A primeira vez você tinha 7 anos quando você veio, não foi? 7. 7. Aí um dia seu pai chamou. Venha cá, para lhe ensinar um canto. Aí você, pronto. Aí ele começou a ensinar uma cantiga de orixá ou de Ifá. Não, não é isso que eu quero um canto, você tem que me dar uma canção e tá me ensinando. Aí você saía do corrimão da casa, correndo foi esse garoto, vai se acabar aqui, vai quebrar a cabeça. Mas era muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E Ifá, eu trabalho Ifá todo dia. Boru. Simples assim. Nós Boru. temos um EBE em, em Bariê, né? Uhum. Uma casa boa, perto lá de Mauá, onde era o EBE lá do Do meu Padrinho pai. Rafael. Sim. Aí tem um rio atrás, que me facilita 50% das coisas, né? E estamos trabalhando. Agora, você botou seu IFA em dezembro primeiro, né? Eu acho que IFA me pegou pelo pé. Porque eu Por quê? queria o quê? Quando eu fizesse o meu primeiro IFA, que meu padrinho fosse o
dirigisse e fosse a Jubona de um deles, Sim, e meu padrinho Nelson também. E eu tive a sorte de ter padrinho e Ojubona de outro país morando aqui no Brasil. Guru. Uma grande sorte, né? Muita Um sorte. grande axé, um grande irê. Muita sorte. Aí o que que acontece? Semana passada teve um Ifá, uma mão de ouro, né? Dois APTB e um Ifá. A primeira é a Aline, veio Ogunda Miji. A segunda é Otura Miji, é a Letícia. E o filho da Aline veio o quê? Irossoumbo. Só Sorte que ele pra tem casa do 7 anos. Babalaô. Sorte pra casa do Babalaô. Aí o que que acontece? Ifá me pegou pelo pé de novo. Vou ter que fazer Ifá nessa criança. Vai ter que fazer Ifá nessa Vou criança. ter que fazer Ifá nessa Vai ter que criança. fazer Ifá. Ho- Ou seja, a Hoje peguei caminhada até tá uma longe de cucaracha para. acabar. Tá, não, tá Tá longe. muito Porque longe eu de nunca acabar. fiz. Você sabe que eu não tenho afilhado do Babalaô. Eu nunca fiz Ifá em ninguém. E agora você vai ter. Babalaô. Ah, agora eu vou ter que fazer. Agora você Me vai ter. pegou pelo pé. Te pegou pelo pé. Ah, aí cheguei aqui no Rio, teve um outro barco de 2 pessoas de Salvador. Casal. E o marido dela veio o quê? Oberoso. Não, Oberoso não. É... Ai, meu Deus. Ossarusso. Uhum. Ossarusso. Filho de Xangô. Também. Tem que Aí eu fazer tô Ifá. roubado com Tem esses que dois. sair. O Saros, Não tem filho de jeito. Xangô, não tem jeito. Não tem Eu falei jeito. pra ele, olha, meu irmão de barco, de esteira, tanto do Alfacan como do Ifá, ele não queria de jeito nenhum. Eu não vou trabalhar com orixá, para que eu tenho que fazer orixá? Seu pai, tem que fazer. Outro para aquilo. Não pode fazer, tem que passar pela terra de orixá. Mas eu não quero. Marco teimoso, né? Como você, quando você falou, o oposto, era o Uhum. oposto em tudo. Em Dois tudo. Xangô diferentes. Em tudo. Um é preto, outro é branco. Um é mais calmo, o outro não. Mas para que eu vou fazer santo? E cismou. Aí no dia que saiu o Odo dele, falou: rapaz, e agora, se você não tivesse feito Xangô, o que eu ia fazer da minha vida e da tua vida? Não, tava Aí acabado. foi, acho que. Tá, aí Tava acabado. foi aonde ele aceitou e tal, e tá aí. E aí é onde eu não, sei lá, eu acho que como você fez a pergunta de como eu achava Ifá, eu acho que para você botar uma pessoa para fazer dentro do Ibodu, é responsabilidade sua, plena sua, porque todo ebó que fazer vai o seu Odu, vai o Odu do Ojubona. Então, e a gente depende do nosso padrinho não só em vida, Boru. em vida e em morte. Porque Boru. em vida você pede pelo seu padrinho, e quando ele morre, você pede axé a ele para que suas coisas venha verificar as coisas que você está fazendo, para que ela chegue até o Lof, até o Lodumare, que eles recebam aquela oferenda que Exu é o mensageiro. Ele deixa de ser Então um eu vivo acho para que ser um ancestral. para ser um ancestral. E aí você brigou com essa pessoa a vida toda e quando morre você vai chamar ela para te ajudar como? Como? Não tem jeito. Como? Desculpa, E eu vou aí, falar, mas é um cara de pau esse cara que brigou com o padrinho. O cara brigou com o padrinho, brigou com o Jubona. em E vida, aí, em morte, chama, não, chama, chama. muito, muito bom. Eu fui dos últimos IFAs lá no sítio, né? Aí seu pai me apresentou a esposa dele e tal. Aí na mesa ele fez uma homenagem para mim e falou: eu não entendo o seu distanciamento de mim. Eu falei: padrinho, eu sou Cafu, Pássaro viajante, o cara vai não tem viajar. jeito, não Não tem tem jeito, jeito, não ele tem não, jeito. não tem Eu tô nada. aqui, eu tô ali, eu tô. Nada te prende, nada te prende. Está sempre viajando, vem sempre viajando, sempre cumprindo o teu caminho. Esse é o teu Meu caminho, não caminho. adianta. Diferente do Não tem meu, jeito. sou ele com Telu, sou Ibim, dentro de casa. O Ibim, ele tem tudo dentro de casa. A comida, a roupa, a esposa, A o casa, trabalho. A a casa casa, dele é ele a mesmo. casa, a Então casa é eu sou ele. um cara, eu sou o contrário, eu fico dentro de casa. Eu vou trazer uma parada legal. Você falou de que Fati pegou pelo pé. Vou trazer uma história nossa, que foi a última vez que eu falei com você antes dessa live. Foi uma parada meio extraordinária, foi muito doido. Eu quero te contar a minha versão, porque eu não sei a sua versão, né? Que você recebeu um Ah, telefonema e eu tava lá do outro lado. Como o IFA já tá trabalhando pra gente se encontrar já faz tempo. sim, Como ele está trabalhando e como ele consegue fazer as coisas girarem ao nosso entorno. Como é mágico o que ele faz. Eu tava em Ipanema, isso tem
exatamente um ano. Tava pensando, tava lembrando aqui antes da live, tem mais ou menos um ano. Eu tava em Ipanema, no meu antigo trabalho. Trabalho esse que eu deixei para poder assumir o sacerdócio aqui em casa. Eu ainda trabalhava, eu trabalhava em Fá, estava fazendo os meus barquinhos de Fá e tudo mais, mas eu tinha, além, né, de Fá, eu tinha um trabalho, né? Eu sempre quis evoluir fora de Fá, apesar de saber que meu caminho Sim, era sim, aqui, eu sim. sempre quis, né? Fiz faculdade e tudo mais. E eu estava nesse trabalho e do nada eu vejo um policial abordar um homem negro, né? E eu sou muito ativista, assim, eu não me meto muito em política, essas coisas assim, mas como eu sofri várias situações ruins quando era novo, graças a Deus eu tive meu pai para me defender várias vezes, quando eu vejo alguma coisa, assim, eu meio que me meto, assim, eu acho Sim, que eu sim, tenho o sim, direito sim. cidadão de me meter. Então eu vi o policial abordando um homem negro e fazendo uma revista nele. E era muito perto da praia. E aquilo na minha cabeça soou como, pô, por que ele tá abordando esse cara? Deixa eu ficar aqui de olho pro cara não acontecer nada de ruim. Completamente errado, porque eu sou Ireton Telu. Eu não deveria nem olhar pro policial. Eu deveria estar atravessar a rua. Né? Mas não sei porquê, não sei porquê de porquê, agora eu entendo porquê, que eu resolvi parar. Eu parei e sentei e fiquei. Opa, peraí que deu uma soltadinha aqui. Voltou. Eu parei e eu sentei para assistir aquela abordagem. Falei, cara, deixa eu assistir essa abordagem até para o cara se sentir um pouco mais confortável, né? Que tem uma pessoa assistindo e tal. E a abordagem ocorreu de uma maneira super tranquila, super de boa, mas eu acabei incomodando, né, o policial em questão por estar assistindo a Sim. abordagem. E aí ele virou para mim e falou. é, Ele olhou para mim de relance e falou assim: algum problema, cidadão? Foi exatamente isso que ele falou. E eu falei: não, problema nenhum. Eu tô aqui cumprindo meu papel de cidadão. Totalmente errado, Ireton Telu, olhando pro policial. E falei: não, tô aqui Se assistindo metendo com o polícia. policial, Completamente errado. se metendo com o policial. Aham. É que meu fone saiu do lugar, mas eu vou continuar aqui sem fone. É, e eu olhei para ele, né? Tipo, ele olhou e perguntou: por que você está assistindo a minha abordagem? Tem alguma coisa errada? Aconteceu alguma coisa? E eu falei: não, tô só assistindo mesmo. Eu expliquei para ele que eu já sofri muito quando era pequeno, por ser negro, Rio de Janeiro. Então, eu tô só fazendo meu papel de assistir. E aí ele falou, cara, ele me explicou, ele, olha, o que aconteceu foi isso, isso, isso. Não cabe aqui dizer o porquê, né, que a pessoa foi abordada, mas ele disse, olha, o que aconteceu foi isso, isso e isso. Eu consegui enxergar o que ele estava fazendo de errado, e eu, como policial que sou, eu sou obrigado a parar essa pessoa. E aí ele meio que acabou o problema, ele sanou a situação. E eu acabei dando razão pro policial. Óbvio, falei, pô, cara, que bom, então você fez seu trabalho, até a próxima, e estendi a mão para falar com ele. Quando eu estendi a mão para falar com ele, não sei por que eu estendi a mão esquerda, que eu sou destro, mas eu estendi a mão esquerda, ele estendeu a mão esquerda para mim e eu vi o IDFA dele. E aí eu olhei pro IDFA dele, eu falei, não é possível, peraí, o que tá acontecendo? E aí eu peguei a mão dele e falei assim, Boroboi e Bocheche. Aí ele olhou pra mim assim, falou, Boroboi, você também é de Fá? Eu falei, sou de Fá, também sou. Pô, que legal encontrar uma pessoa de Fá, logo aqui em Ipanema, que é raro de encontrar. Pô, que bom. Ele, que legal encontrar. Aí eu falei, pô, quem é seu padrinho? E aí ele, meu padrinho é Vanderlei Cafum. Aí eu olhei, parei pra pensar e falei assim, cara, não é possível. Não Não é existe possível. dois Vanderleis e Cafum. Não, 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 peraí, deixa eu. Aí eu falei, Vanderlei Cafum. Eu falei, ele é um que vive em Brasília? Ele é. Inclusive, eu tentei falar com ele hoje, não consegui, porque ele tá viajando, sempre tá viajando. Aí eu falei, cara, seu padrinho de Fá é meu irmão de barco de De Babalaô. barco de Babalaú. E aí ele, sou Babalaô? Eu falei, sou Babalaô. Aí ele, qual o seu nome? Eu falei, meu nome é Rafael Zamora. Aí ele fez aquela cara, Rafael Zamora? Rafael Zamora já morreu? Eu falei, não, eu sou o filho. E aí, na hora, ele Tem parou. um Abreu aí nesse Tem o meio. Abreu. Tem o Abreu, Rafael Zamora Abreu. E ele pegou, ele parou o que ele estava fazendo, ele se desligou completamente da função de policial, pegou o telefone e falou: peraí, que eu preciso ligar pro meu padrinho. E aí ele pegou o telefone, fez uma videochamada, e eu falei, cara,
será que ele vai atender? Será que agora ele vai ligar, atender? E daqui a pouco, puf, se atendeu. E aí foi quando eu falei com você. Olha como o IFA já tá tentando reconectar a gente, ó. Já faz muito tempo. Sim, sim, Orumilá, sim, ele é sim, sim. Aripim, ele enxerga além do nosso destino, além do nosso Exatamente. alcance. Ele já sabia que isso aqui ia acontecer e deu um jeito da gente se reconectar para que isso aqui não Aí fosse tão ele, estranho. aí o Gimauro, ele me deu teu número. E eu não sei o que aconteceu. Aí eu perdi teu número. Aí eu falei, vou perguntar ao Carlão, que o Carlão deve ter contato com ele, saber. Carlão, me dá um número teu. Quando eu ligo, pois não sei o quê. Mas a pessoa me tratou tão mal. Eu falei, Rafaelito, fazer isso comigo. Eu falei, não, não, não. Aí depois que eu fui ver que a pessoa era Rafael, mas não era você. Deve Caraca, ter sido alguém, algum amigo dele parecido. que, que, que tem o mesmo nome e ele deu o número errado. Que eu posso ajudar? Como posso te ajudar? Não, não, eu queria falar com você e tal. Aí depois eu vou te mandar uma mensagem, mas você é Rafael Abreu? Não, não, não. Aí eu falei, ah, tá. Que alívio. Meu próprio irmão. É, tem essas coisas assim, de quando o IFA Entendi. quer fazer com que as pessoas se reencontrem. Encontrei tanta gente depois que estava sumido e através de IFA, através de uma pulseira, através de um elequê, a gente conseguiu. Isso é mágico, isso é mágico. Uma vez Mas, indo para São Paulo, também eu estava com a pulseira e tinha uma moça no ônibus, aí ela falou, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Essa pulseira aí é IFA? Eu falei, é. Aí ela falou assim, isso é coisa de Rafael. Eu falei, meu padrinho. Falou, mas seu padrinho, não sei o que. Eu falei, é meu padrinho. isso é muito E legal. assim, é muito bom, muito bom. Eu conheci uma Muito bom quando a irmã gente minha de se. Fá, uma filhada de Nelson, uma senhora, assim, na academia. No lugar mais... que eu achei que eu nunca ia encontrar ninguém. Eu tava na Bodytech treinando. E aí eu tô treinando e senti uma pessoa tocar assim, uma senhora. E Sim. ela... Posso fazer uma pergunta? Todo mundo começa meio assim, né? Posso fazer uma pergunta? Essa pulseira é de Fá? Eu falei, é de Fá. Ela, ai, Borobô e Bochechê. Caramba, poxa, é tão bom encontrar uma pessoa de Fá. É tão legal. Eu sou fulano de tal, meu Odum é tal. Quem é seu padrinho? Aí eu falei, cara, de repente você não conhece meu padrinho. Meu padrinho é um cubano. Se chama Wilfredo Nelson. E ela, ué, Wilfredo é meu padrinho. Eu falei, não, Wilfredo é meu padrinho. E aí ficou aquela discussão e tal, não sei o que. Ela, pô, mas eu não conheço você. Eu falei, cara, é porque eu sou babalaô. Eu fui o primeiro afilhado Primeiro babalaô afilhado de dele. Wilfredo Nelson. Eu fui o primeiro dela. Ah, então você é Rafaelito. Falei, sou Rafaelito, sou eu mesmo. Viu? Conhecido, Caraca, ele fala conhecido. muito de você, bababá, e conta muitas histórias. E na época, eu acho que ele estava vivo ainda. Ele ainda estava vivo, não Sim, tinha falecido ainda. E aí ela até tentou fazer uma conexão ali. Foi bem um pouquinho depois que meu pai faleceu, logo depois que o meu padrinho faleceu. E sim. foi nesse meio termo. E acabou que eu não consegui me conectar com o meu padrinho nessa época. Foi uma pena, porque acho que teria sido muito bom para mim e para ele a gente poder ter se conectado nessa época. Eu tenho muitas histórias com ele também. Ele uma vez chegou lá e disse assim, olha, seu padrinho tá, não estou lembrando disso, estou lembrando daquilo. Aí eu falei, pô, padrinho, mas eu sou Edimber. Edimber tem que escrever tudo porque vai. E ali ele foi piorando, 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 até que chegou a hora, e no intuito dele foi, quando a for, foi obedir isso aí. Quer Olha, dizer, ele foi uma outra pessoa que completou. o ciclo. Seu pai foi Hiroshiro Eu sou e hoje. ele foi. E aí foi assim. Ouro. Essas boas lembranças, essas boas pessoas que fizeram história na nossa vida e que vão permanecer. Porque Eu isso aí não vou. pode ser apagado. Não. Eu quero aproveitar que a gente Não está pode ser falando do meu apagado. padrinho para deixar claro uma parada muito importante. Tem muita gente que conheceu o IFA há pouco tempo e que, de alguma maneira, acha que existe uma rixa entre, Não, nunca entre a linha existiu. Zamora, entre a linha Zamora Não, e do Wilfredo não, Nelson. não. E quando isso chega para mim, eu fico meio abismado. Não, Porque, não, não. cara, eu lembro muito do meu padrinho aqui em casa, na casa da afilhada do meu pai. Eu lembro muito do meu padrinho, principalmente no sítio. Não só nos IFAs que ele fazia,
mas principalmente na letra do ano. Meu padrinho levava os afilhados dele para poder participar da letra do ano, que é um compromisso nosso. Sim, É um compromisso sim, de todo sim. Babalaô participar da letra do ano. E eu lembro de praticamente todas as letras do ano da participação do meu padrinho. Então, quando chega para mim esse tipo de comentário, esse tipo de dedução, que eu acho que só pode ser uma dedução, porque isso não existiu, eu fico triste. E aí eu queria aproveitar as palavras de Babalaô velho e mostrar que, cara, isso não existia. Conta alguma Não, coisa deles não, dois não, não. juntos, que eram muito engraçados juntos. Juntos, né? Seu pai refinado e meu Sim. padrinho explosivo. Meu Jubona, né? Explosivo. Não, não quero! No meio de um cacoanado, ele para tudo e diz assim: Senhores, cavaleiro, e eu gosto de ser assim, e me gusta ser assim, e eu quero que seja assim, mas não tinha motivo, tava todo mundo fazendo como ele mandava, porque o mais velho era ele. Mas ele parou para dar uma bronca sem ter necessidade. E foi assim: quando a gente fez IFA, meu padrinho Nelson não cobrou por ser o Jubona e ser seu Lu. Boru. E aí meu padrinho, Rafael, resolveu presenteá-lo vindo ao Brasil. E assim foi. Ele trouxe ele ficou. Um dia meu padrinho ficou aborrecido na mesa. Nelson, o que é que tu quer? Não! Ai, tu não tem frango, tem carne, tem peixe, o que é que tu quer? Não, 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 estou aborrecido. Mas por que você está aborrecido? Não! E não falou, ficou aborrecido porque ele ficou aborrecido. Saudade de Cuba, não sei. Bom, aí passaram os tempos, ele veio aqui, e aí eu fiz a carta convite para que ele viesse para o Brasil. Só que naquela época tinha alguma. Você tem que ser responsável, até hoje, né? Você tem que se Sim. responsabilizar pela pessoa. E aí o que, que aconteceu? Eu não provava renda, né? Sou babalaô. Eu vivo para IFA e vivo do IFA. Aí eu falei, que foi seu, acho que seu segundo irmão, que era o pai ai, que era algum da Meiji. Esqueci o nome dele, meu Deus, eu não posso Não esquecer esse tô nome. lembrando de quem, não tô lembrando. É, pai do Matheus, Dário Lopes, Alfameji. Sim, Dário Sabeji. Sim, sim, sim. Dário Lopes Alfameji. Aí eu falei, Dário, você que tem empresa de turismo, vai. Aí Dário trouxe ele, aí foi quando o Dário se iniciou, minha mãe e minha filha mais velha, a Maria. Aí Dário saiu algum da Queté, minha mãe era a Salete e minha filha é o Betuá. Aí fizemos lá no Catumbi, na casa da minha mãe e tal, aí saiu tudo bem. Aí ele voltou para Cuba, aí conseguiu chegar, aí veio, foi morar lá perto do Dário, no Galo Branco, aí depois ele veio para aqui, para perto da Cadeg. Aí ele ficou, aí foi constituindo, e mais uma vez ele viveu 16 anos aqui no Brasil. Mas eles estudaram junto em Cuba. O Ninho, não sei se ainda é vivo, né? Ninho, né? O O Ninho, não, Ninho eu acho que é, não é vivo. Acho que não. é o Ninho, né? Que É Ninho. era Aerosombo ou era. Não lembro do dele, era. Mas tá lá no nosso papel, você Sim, vai tá ver. lá no nosso papel, tá na Então nossa. aí eles foram e vieram realmente, tanto que no falecimento do seu pai ele estava lá. Sim. Enfim, eu não, pelo menos eu não presenciei nenhum tipo de briga assim de sangue a fogo. Tinha aquelas concordâncias. Até um dia o Padre Nelson falou assim: Rafael, e eu não sei, estou fazendo bode quatro tabuleiro mais prático, mais rápido, uma coisa melhor, e não está fechando nunca. Aí meu padrinho Rafael, Nelson, na tua rama é 8 tabuleiros que faz. Não seria isso? Aí meu padrinho perguntou e realmente estava dando esse enguiço, porque ele estava mudando a origem dele. E aí, mas Isso é uma parada desarmonia muito. entre os dois, Isso é uma parada desarmonia muito entre os legal. dois. Não, isso nunca existiu. Isso nunca existiu. E é bom ouvir isso de você que teve tanta experiência e tanto contato com os dois, né? Com os dois, tanto com o seu padrinho quanto com o seu Jubano. Que fique claro, que fique Muito, registrado muito, de que muito. isso nunca existiu. De que isso nunca existiu. E aí vamos puxar para isso que você falou, para já a gente conseguir encerrar daqui a pouquinho a live.
isso que você falou é muito legal. De, cara, eu não tô conseguindo fechar. Pô, fazendo de 4 tabuleiros eu não consigo fechar. Aí o Mba falou, cara, porque na Exato. sua linhagem, No seu como comprometimento é no desta seu, forma. é diferente. E as pessoas entram para Exatamente. IFA e tem que entender o quanto é importante o axé da sua casa. Seguir o O seu. quanto é Exatamente, importante o vai ser da sua axé casa. e aprender com o seu padrinho, aprender com o seu jubona, aprender com a sua linha. Não adianta você querer pegar Ifá aqui hoje e amanhã você querer aprender Ifá com fulano, com ciclano e Da tentar casa do seu mudar. vizinho, da casa do seu vizinho pode ser até mais bonito, mas o não é o seu, Não é o seu, né? não é o É seu, a ancestralidade. não é o seu. Aí o que acontece? Nós que somos descendentes dessas duas pessoas, o que ocorre? Nós podemos fazer bacilotu ou baciloci. Ou do jeito de um ou do jeito de outro, porque nosso nome está lá gravado na Tenolof dos dois, e aí Tá se gravado no confirma. céu, meu amigo. Tá gravado no Está céu e gravado no não céu. adianta. Não dá para mudar. Não tem jeito. Não tem como mudar. Ai, que legal. É, você quer ver uma coisa como eu, de novo falando sobre essa questão de Ifá não falar à toa, e essa repetição de Odus. O Cláudio, ele era Oxamassá, quando era Cláudio Alfatu. Ireto Telu. Ele é Tetelô. Aí o que aconteceu? Ele falou, esse Odu, eu cheio de problema ósseo, problema de junta, muita dor, não sei o quê, quero logo fazer Ifá para quitar isso do meu caminho. Tudo bem. Aí veio Iretetelu, aí Obecaquanado. Quando ele foi, o que o Orumilá fez? Pá! Oxamassá. De Oxamassá. novo. Como quem diz Então, assim, cara, tu se livrou em parte do problema, mas mas isso é teu. porque esse é teu. Então, eu acho que é muito importante essa questão de você saber da onde você vem, o que você observa, onde você quer chegar, e não ficar pulando daqui, pulando dali. Hoje você é meu padrinho, amanhã você já não é meu padrinho, aí o outro já é padrinho. Porque Ifá é um só, Ifá é um único xoxô. Aí tem as formas de você cuidar dele, de você alimentar, de você. E não tem mudança. Ifá, Orixá, é um estado maior que não se corrompe. Não é porque. Seu pai falava isso, Sim. que não era porque nós éramos Babalaú que nós poderíamos dar cabras e cabras e cabras, e o Alfacão, a EPTB, que não podia fazer determinadas, que ele não ia ser. Que ele ia olhar mais por nós do que por elas. Nem um pouco. Então, Ifá é único. É Ele é único. único, A ele é gente tem, único. é único. De Aqui, em Cachochô, não Cuba, tem na jeito. África, em qualquer lugar, Ifá é o mesmo. E, Agora, é aquilo que eu sempre falo. Existem formas e formas de cultuar. Você Boru, sabe que tem Ifá que. Nosso Ifá leva pedra, leva otar. sim, Tem alguns lugares da África que não levam. O do Thomas leva uma pedra amarela. Nós botamos uma pedra branca para as mulheres, uma pedra preta para os homens, que nasce no seu Odu, e Fá tem só uma pedra. Aí quando a gente chega lá, Balaú recebe a pedra branca, sim. e assim vai. Então eu vou instaurar lá na Malásia o carnaval, mas nós somos cariocas. O que a gente vai levar para a Malásia? A gente vai levar para a Malásia escola de samba, arquibancada. Mas o cara que é lá do Recife, que vai levar o carnaval para a Malásia, ele vai levar o quê? O frevo. E o do que dá da Bahia, que vai levar o IFAP da Malásia, ele vai levar o quê? Ele vai levar o bloco afro. Tudo é carnaval? Tudo Tudo é é carnaval, carnaval. mas cada, Tudo mas é cada um com a carnaval. sua forma. E Ifá, ele Você gosta sempre mais de acha um escola de jeito de se samba? adaptar. Sempre vai achar um jeito de se Sim, adaptar. Porque sim, a sim, função sim. dele é Você se não vê aquela, instaurar naquela terra. Crescer naquela aquela terra, a plantar. questão do coco? A questão do coco? Não tinha obi, então Ifá ia parar em Cuba porque não tinha obi? Ifá orientou alguém, Oxebile, a Diatoto, que fizesse com coco que resultaria. Como tem lugares na Nigéria que você parte cebola. Pessoal de tapa, tudo é cebola. Não é obi, não é urubu. E assim vai. E assim vai. Né? E Isso é assim lindo. vai. O Isso que, é o que gostoso. não pode parar, o que não pode parar é o culto. É Não o é culto. verdade? E E principalmente faz. voltar para aquela No parada que eu tratado. falei lá no começo, que é o respeito. É o respeito por aquilo que está sendo colocado, o respeito pelo trabalho das pessoas que fizeram aquilo. E isso toca numa parte que é muito difícil da gente poder lidar, que está acontecendo aqui no Rio, que é a questão da letra do ano. É muito complicado. A gente passou por isso.
A gente passou por essa experiência de trazer a letra do ano para cá. Você viu a briga do seu padrinho para poder instaurar. Primeiro dele convencer a gente de que isso era importante, que a gente não É queria importante. participar. É Ele importante, é convenceu primeiro a gente importante. que era importante. E depois que ele convenceu a gente, ele passou a guiar a gente para que a gente levasse isso para um Não se lugar de perdesse. importância. E a gente levou isso para um lugar de importância, liderados por ele. E hoje a letra do ano vai fazer, se não me engano, 25 anos de letra do ano. Sim, E sim. tem muito uma Nós vamos discussão fazer, nós vamos fazer 25 anos agora, dia 24 de janeiro, de né? janeiro. 25 anos. Vamos fazer um tambor para Ifá? Vambora, Vamos dar um tambor vambora. Ifá nesse Eu dia? fecho, pô, Vamos, fecho feliz. Pô, vai ser um dos dias mais felizes, vamos, com certeza. Vou vamos, vamos. fazer. 25 anos é boda de prata. É boda de Jubileu de prata. prata. É boda de prata. Merece, merece, merece. Nós que estamos todos vivos, né? Graças a Deus. Achei. Né? Eu, você, Marco, Adelino, Cláudio, Todo mundo. Carlão. Todo mundo. Carlão que tinha que fazer Ifá porque que ia morrer, então Ifá foi É, muito grande na vida dele, é. né? E veio com o Então é Odo que isso aí. veio. Sim, 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 sim. E veio com o Odo que veio. E aí, o É respeito é verdade. muito importante, tio. O respeito a todo esse trabalho, que a base disso, dessas lives é a gente pedir para as pessoas que respeitem. Que respeitem tudo isso que foi feito lá atrás, pelo nosso ancestral. Sim, sim. Porque a gente não está muito preocupado com o pensamento das pessoas que entraram para a IFA agora e querem mudar as situações ou estão discutindo coisas que são indispensáveis de discutir. Foi muito difícil instaurar a letra do ano aqui. A gente tentou fazer por diversas vezes a letra do ano ali no Réveillon, como é feito em Cuba. E não era possível, a gente não conseguia. Eu lembro do meu pai tentar fazer isso no sítio, no Réveillon, ele não conseguiu os bichos. Não é Porque tradicional, né? Não é tradição. Não é ninguém queria tradição. entregar, as pessoas não queriam entregar. E aí, cara, não, então beleza, então entrega 3, 4 dias antes, a gente cuida deles e dá. E era impossível. Assim, rolou, aconteceu, teve uma letra do ano que foi feita no Réveillon, mas foi tão turbulenta, tão caótica, que meu pai viu que, cara, não cabe aqui a gente fazer no Réveillon. Cabe a gente achar uma data mais confortável. E Faz se adaptou. Assim como ele faz, essa conversa que a gente está tendo agora no final, ele se adaptou. E a gente faz aí a letra do ano ali no finalzinho de dezembro, que não atrapalha as festividades, a naturalidade de como as coisas acontecem aqui nesse país. E eu já quero fazer o convite para você, tio, da letra do ano desse ano. Já está tudo meio que organizado, já tudo vai sair e eu conto com você, conto com o Babalaô tão velho, com seus afilhados para participar da nossa letra do ano, que vai ser cada vez mais bonita. Burubu. Axé, axé, axé. Voltando a essa questão de letra do ano, que Diga. não sei se você já teve acesso a algumas literaturas do João do Rio, e que lá relata que alguns babalôs se reuniam para tirar um Odu, tá? Como deveríamos viver naquele ano. E no João do Rio também tem as pessoas se despedindo com Iborubó e Moxé. Então, para você ver que não só em Cuba, como também na África, mas aqui no início também tinha essa tradição de letra do ano. Né? Minha bisavó, o Odum dela de aniversário de Orixá era 1º de janeiro. Então, 1919, as pessoas não estavam atrás de Réveillon. Então, as coisas mudam, né? As As coisas coisas mudam, mudam, as coisas se as coisas adaptam, mudam. então fica mais fácil de poder trabalhar. A gente tem aquela coisa da energia do sol nascer naquele primeiro dia do ano. Seria o ideal. Mas é melhor ter um ideal sendo feito do que um ideal que não se faz. Ouro. Ou pior, um ideal mal feito, que aí seria pior ainda. Sim, sim, Um sim, sim. ideal turbulento, um ideal complicado, sem participação, sem adesão, porque independente da gente sacar a letra do ano e isso guiar a gente pelo resto do ano, até porque aqui em casa tudo é regido pela letra do ano, né? Tudo que eu vou fazer, os conselhos que eu vou dar, eu também me baseio na letra do ano. E seria muito ruim que isso fosse feito de uma maneira turbulenta, de uma maneira complicada, e que a gente não conseguisse chegar na determinadas
premissas que Ifá quer. E, independente da letra do ano ser um Odum para a gente poder seguir, a letra do ano também é um grande ebó. É um Sim, porque excelente e todo mundo tira um ebó. grandíssimo ebó. Eu Quem lembro, eu participa da faço. letra do ano sabe que é um ebó incrível. Até hoje eu faço lá no Axé, lá na roça, no Comida Terra, como seu pai fazia, com aquele mundo de comida, com aquele carneiro, com as aves, os guerreiros comem, depois tudo vai ser enterrado. E aquela cerimônia de Olocum, que era o Auã, Sim, e aí dava aquele carneiro também, para o Olocum de e para Xangô. Santeiro, e para Xangô, Xangô. porque o Olocum come dia de terça-feira, quando não é terça-feira tem que botar Xangô para comer junto com o Olocum. E eu faço ainda isso. Buru. Aí eu não tiro letra do ano, eu tiro uma letra com o Dudua para. Eu não tinha Olof, né? Aí tirava uma letra com o Dudua para os filhos da casa, Sim, sim. né? Uma Os letra meus do ano para seguidores. sua casa, para sua casa. Buru. Sim, 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 sim. Buru. Mas não assim com as regras que se faz, os Sim. ebós antes, porque eu participei com seu pai. Uma parte para o cemitério, outra parte para o rio, outra parte para o mar, outra parte para a estrada, para saber o que aconteceu, quais foram as respostas do Obi nesses lugares, para trazer a energia desses lugares, para poder acontecer a letra do ano. Não, não é dessa forma, só do 16 ele a Funfun ao Dudua, e no Oxabile, o que sai ali é a que a gente vai seguir. E observa a letra de Cuba, observa a letra que vocês tiram, observa em junho a letra que lá na Nigéria tira. Hein? A gente tem que se segurar de todos os lados De todos os sem se lados. misturar, Sim, né? sim. Respeitando a nossa linhagem, né? Nossa Falou raiz, tudo. a nossa rama, e vamos Falou lá. tudo, respeitando. Esse, É o mais importante. respeitando, não tem, como é o que eu te falei da questão do exemplo, fiquei com a questão do carnaval, não pode ter uma coisa e fala um conhecimento tão vasto. Você vê essa questão de Ebeorum. Ebeorum é uma espiritualidade, a nossa família do céu, tal, tal, tal. Todos os lugares na África é colorido. Existe um lugar que não é colorido, é só azul. Vários azuis misturados. Azul claro, azul escuro, azul transparente. Aí eu vou dizer que esse não é Belrum? Não fazer isso. A gente tem que seguir, a gente tem que tirar uma linhagem. Você não pode ficar pula daqui, pula dali, faço hoje desta, amanhã daquela. Não misturo. Cerimônia de orixá, eu parto obi. Cerimônia de Ifá, eu parto coco. Eu fui feito com coco. Buru. Não Buru. tem o porquê você ficar nessa Buru. Essa bitolação. Não, cabeça não, não, não. pequena, com essa cabeça pequena. A gente, Babalaô tem que ter a a gente cabeça só, aberta e faz aberta, a gente só dá o que investigativo. tem. E principalmente, mais importante é você procurar sempre seus mais velhos. Procurar Sim. sempre seus mais Seu velhos. Luo, seu Luo dizia, Ifá, inteligência, força e assimilação. Boruboia. Sempre dizia isso. Boruboia. E Boruboia Boxexê. Tio, vai fechar aqui agora, falta um pouquinho, segundo Sim, para gente sim, 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 fechar. sim, sim, sim. Muito Queria primeiro te obrigado. agradecer, muito Eu obrigado, que muito agradeço. obrigado. Eu acho que isso aqui é uma retomada de uma amizade. Fico muito feliz. Isso é A gente verdade, conversou coisas verdade, muito verdade, legais, muito importantes para mim, verdade, muito importantes verdade. que fiquem gravadas. Te agradeço do fundo do coração por tudo isso que você passou para a gente. Isso vai ficar gravado, vai ficar guardadinho, vai ser postado no Instagram. E eu queria também que você deixasse uma mensagem final aí para as pessoas. Tem um provérbio iorubá que diz que o mundo é um e que Ifá é um. Eu vou depois mandar para você em iorubá. Como é que se fala isso em iorubá. Então, nós somos um. A Boru, gente se vê um no outro. Né? Boru, Boru Boi. Vou contar a última história, não sei se vai dar tempo. Dá tempo. Você lembra que a gente recebe Fá, não pode modificar, não pode perder, não pode nada, né? Sim. Você pequenininho, atefando, acho que foi no Cacoanado, que eu já estava lá no teu quarto. E você foi até Fá. Na casa da Mama, tu lembra da casa dela? Aquela casa Lembro. antiga, Era o espanhola, né? que meu Inquini caiu dentro de um buraco? Caiu dentro do canto da parede, que teu pai mandou quebrar a parede
para pegar o Iquim. Caiu no E eu falei, cano. padrinho, cuidado, porque se bater muito forte pode quebrar. Aí ele parou assim, Borobói, afilhado. Aí foi tudo para tirar o Iquim. Tu lembrava disso? Vai acabar